Oi amigos, bem-vindos à minha cozinha, sejam bem-vindos. E esse é o nosso primeiro vídeo de fato, onde a gente vai ler um pouco da palavra de Deus e conhecer ao Senhor. Estava orando, pedindo ao Espírito Santo para que Ele me guiasse para um livro das Sagradas Escrituras, para onde a gente vai começar, para onde o Espírito Santo vai querer iniciar revelando Deus para nós. Então a gente vai começar esse vídeo com uma oração, claro. E o primeiro livro que nós iremos ler é a primeira carta de João. João foi um discípulo de Jesus, um dos apóstolos que caminhou com Jesus, que conheceu Jesus desde muito cedo na sua jornada, ali, quando Jesus começou o seu ministério de pregar o evangelho, de se revelar às pessoas, de falar sobre o Pai e tudo. Então, João escreveu um dos evangelhos que é focado só para o ministério de Jesus, falando sobre as pregações de Jesus e tudo. E depois ele escreveu algumas outras cartas para a igreja, para as pessoas que passaram a seguir a Jesus, e enfim. E o Espírito Santo me guiou hoje para que a gente começasse a ler pela primeira carta de João. Então, eu não sei muito bem como Jesus irá fazer isso, mas eu sei que Ele está fazendo e a gente vai se agarrar a Ele, confiar nele, que Ele vai se apresentar para nós, para mim e para você também que está aí assistindo, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos fazer essa oração. Então, que nesse momento você se acomode aí onde você estiver, vá para um lugar tranquilo, se você puder, senão você pode fechar os seus olhos aí e orar. Lembra daquela história de abrir o coração? Vamos deixar o nosso coração aberto, vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar e revelar Jesus Cristo para nós, sabe? Eu estou muito feliz por poder vivenciar isso com o Espírito Santo e com vocês também, porque não é sobre mim, não é nem sobre você, mas é sobre Deus mesmo querendo se revelar para nós, querendo nos chamar para ver uma vida de relacionamento, de conhecer a Ele, de conversar com Ele, de falar com Ele. Isso é muito especial. Então, vamos permitir que Deus trate o nosso coração, vamos permitir que Deus, com o seu jeito amoroso, misericordioso e carinhoso, que ainda a gente irá conhecer juntos aqui, esse caráter de Senhor, cuidar e aproximar o nosso coração dele. Então, faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Pai, Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, por esse dia. Muito obrigada, meu Pai, pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai, pela tua salvação, Senhor, por meio de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus, por ter pagado pelos nossos pecados, Deus, por ter nos livrado, Senhor, dessa conta. Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por nos cobrir, Pai, com o teu sangue, Jesus, por nos salvar, por nos dar uma nova identidade, por nos dar uma nova vida, Deus, por ter preparado, Senhor Jesus, dias maravilhosos para nós na tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, eu e essa pessoa que está me ouvindo, que está me assistindo, para entregar, Espírito Santo, as nossas vidas a Ti, o nosso coração, a nossa alma, Pai, o nosso espírito, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, Deus, tudo que há em nós, Deus, sendo entregue nas Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer uma linda obra, Senhor, com as nossas vidas, no nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, ansiosos, Pai, famintos por Te conhecer, Jesus. E eu oro nesse momento que o Senhor gere ainda mais fome e desejo, Pai, no nosso coração por conhecer ao Senhor, por nos tornarmos amigos de Deus, Pai, por nos tornarmos, Senhor Jesus, filhos que amam e reconhecem o amor do Pai, Deus, em nome de Jesus, Deus. E é isso, Paizinho, que o Teu Santo Espírito nos guie, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos dê entendimento, Senhor, e compreensão das Tuas Escrituras. Abre os nossos olhos espirituais agora, Deus, abre os nossos ouvidos espirituais agora, Senhor, quebranta o nosso coração. Quebranta, Jesus, o nosso coração, Jesus, para que a gente possa Te conhecer e permanecer em continuar a Te conhecer, ó Pai. Que o Senhor esteja nas nossas vidas, dentro das nossas casas, junto com a nossa família, com os nossos amigos, Pai. Que todos os dias e todos os espaços a gente possa estar Te conhecendo e se relacionando contigo, ó Deus. Nós Te entregamos, Pai, todos esses momentos e Te agradecemos por tudo o que o Senhor já tem feito e preparado para nós, Pai. Em nome de Jesus. É assim que nós choramos e Te agradecemos, Paizinho. Amém. Amém. O meu celular tá encostado numa garrafa
e daí meu celular caiu por um momento, eu não sei como é que ficou aí o momento da oração, mas espero que você tenha feito essa oração comigo. Então agora a gente vai ler um pouco da palavra de Deus. Esse vídeo vai ser um pouco rápido, porque são 10 e pouco e eu preciso trabalhar. Então eu preciso me organizar, tomar meu banho e me preparar para ir trabalhar. Mas Jesus realmente me parou ali enquanto eu tava me preparando e me lembrou de João. E é a partir da primeira carta de João que a gente vai iniciar os nossos encontros com Jesus Cristo. João é uma pessoa que conheceu Jesus, uma pessoa viva, uma pessoa real, uma pessoa que nasceu de um pai, de uma mãe, que viveu em um contexto, uma realidade, uma família, de carne, osso, sangue, defeitos, habilidades, sonhos, ambições, pecados, enfim, e que Jesus chamou esse homem comum, como eu, você, do dia a dia, da vida comum, na realidade que ele estava lá, né, que era ali na época do Império Romano, não vou me lembrar de datas agora, enfim, para seguir Jesus. E ele se tornou uma pessoa, era um discípulo muito fiel ao Senhor, que desde o início, assim, completamente interessado em Jesus, completamente atento às palavras de Jesus, completamente decidido, né, a viver tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Ele foi um filho, realmente, né, de Cristo, assim, no sentido não biológico, mas de ser todos os dias educado, ensinado, né, um verdadeiro discípulo. Enfim, viu muita coisa, presenciou muita coisa, estava lado a lado de Jesus Cristo, conheceu ele verdadeiramente, né, e escreveu cartas, e hoje nós temos acesso a essas cartas e nós vamos ler aquilo que ele escreveu. Se você tiver uma Bíblia aí, você me acompanha daqui, se não, a gente, graças a Deus, tem acesso à Bíblia pela internet, então você pode colocar João 1, capítulo 1, que vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A palavra da vida é Jesus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Amém. Então isso é João, mais uma vez, testificando, né, garantindo a nós que isso é o que nós vimos, nós vivemos isso, nós presenciamos isso, nós estávamos lá, nós ouvimos tudo, enfim, e estamos aqui de fato para contar para vocês, para chamar vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Então, não tô apenas te dando uma informação, tô te contando isso e te trazendo para perto disso mesmo, porque essa realidade não é só minha, mas é sua também, né? Então não diz a respeito só a mim, mas a vocês também. Então isso é João falando com a gente, né? E todas as vezes quando ele fala que a palavra da vida, que tá até tudo em letra maiúscula, né? A primeira letra em maiúsculo, vida eterna, ele tá se referindo a Jesus Cristo, né? Porque Jesus se apresentou como a vida, como Filho de Deus, com aquele que estava no Pai desde o princípio, a vida eterna, a palavra da vida. Então é João se referindo a Jesus, que é essa pessoa que eles ouviram, presenciaram, caminharam, né? E ele nos chama para ver dessa comunhão, dessa união, dessa unidade, desse relacionamento, né? Desse corpo, na ideia de que somos um, e essa comunhão que eles têm, que está nos convidando para caminhar, é com o Pai, com Deus, com Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo está aqui também, para que a nossa alegria seja completa. Então, a nossa alegria completa é quando estamos unidos, quando estamos juntos, como estamos verdadeiramente em um só espírito, em um só pensamento, em uma só unidade, em um só coração. Então, o Espírito Santo hoje está aqui para falar conosco a respeito disso. E é mais uma forma dele atrair o nosso coração. O Espírito Santo está atraindo nosso coração hoje para vivermos nessa verdade, crendo e sabendo que é uma verdade, que o Espírito Santo vai nos caminhar mesmo para conhecer uma pessoa real, uma pessoa que existe,
né? Então, vamos continuar. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, amém. Isso, gente, aqui nós estamos partindo em conhecer ao Senhor. Então, quando você estiver lendo a palavra e meditando nela, verdadeiramente medite. Pare mesmo, pense sobre o que está sendo lido e fale com o Espírito, né? Então, quando eu me permiti mesmo ouvir o Espírito Santo e fazer esses vídeos da gente conhecer o Senhor, e não estou fazendo só um vídeo, eu também estou conhecendo o Senhor junto com vocês. Foi engraçado porque eu pensei que eu ia começar a ler diretamente pelos evangelhos. E daí o Espírito Santo chamou muito meu coração para começar a ler a primeira carta de João. E João já fala para pessoas que querem estar com Deus. E daí ele fala: não tem como você estar com Deus se você andar nas trevas, né? E o Espírito Santo escolheu esse livro pra gente começar a conhecer o Senhor. Então, é pra perguntar a ele mesmo, né? Tipo assim, Senhor, né? O que o Senhor deseja falar conosco aqui? E eu tô falando com vocês, mas eu tô perguntando pra ele, em nome de Jesus. Pai, o que o Senhor deseja falar conosco aqui, né? Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e nos aproxima de Ti, nos aproxima da verdade, nos aproxima, Senhor, da Tua vida. Em nome de Jesus, Pai, nos permita sentir, nos permita ouvir o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Então a gente percebe aqui que só existe uma maneira da gente verdadeiramente, se esse é o desejo do nosso coração, de conhecer Jesus Cristo e de se relacionar com Deus, é reconhecendo que nós somos pecadores, né? É reconhecendo que nós somos falhos, é nós reconhecendo que nós erramos, nós pecamos, sabe? Nós não fomos essa pessoa perfeita e que nós precisamos verdadeiramente de Deus para nos ajudar todos os dias, para nos ensinar, para nos corrigir. Que apesar das boas intenções que nossos pais ali sempre tiveram e as pessoas ao nosso redor, essas pessoas também são pecadoras, essas pessoas também erram, essas pessoas também são falhas, todos nós somos. Então ninguém estaria impune, né, de um castigo, por exemplo, porque todos falharam diante da luz que é Deus, diante da santidade que o Senhor é, diante da perfeição que Ele é, né? Então nós carecemos mesmo reconhecer que estamos aqui, mas que somos seres muito pequenos, somos seres muito limitados, que apesar da inteligência que nós recebemos, que Deus nos tem dado, a capacidade de pensar, a capacidade de aprender, a capacidade de criar, mas carecemos mesmo do Espírito, nós carecemos do Espírito Santo, do Espírito de Cristo Jesus, dessa salvação que veio por meio de Jesus Cristo, né? E para conhecê-lo é preciso caminhar na luz, né? Ele é essa luz que nos guia. Então, se a gente quer conhecer Ele, a gente vai achar Ele na luz, né? E Ele vai nos direcionar essa luz. Ele vai nos mostrar o que é a luz. Para nós pode parecer ainda abstrato. Nossa, o que é a luz, né? A luz, tá, por onde eu vou começar? Mas a gente percebe aqui que a primeira coisa, luz, é reconhecer que eu sou pecador e de fato confessar isso. Trazer para a luz. Então, que o Espírito Santo hoje nos mostre, né, mostre o nosso coração, mostre os nossos pensamentos e nos faça reconhecer o quanto a gente carece de ser preenchido por essa luz do Senhor, o quanto que a gente carece, em nome de Jesus, da comunhão com Cristo na luz dele, longe das mentiras, né, longe das enganações, longe do orgulho, porque para eu
confessar que eu sou pecadora, né, eu tenho que me afastar do orgulho. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou dizer que não. Ah, mas eu errei mais, mas eu corrigi. Ou, não, eu preciso me colocar no lugar de realmente eu não sei, realmente eu não sou, sabe? Eu preciso ser preenchida mesmo. Então, Senhor, me preenche, né? Quero andar na luz. Então, e a mensagem, de novo, versículo 5, e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas, não há escuridão em Deus. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, e é isso que nós queremos aqui, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. E para conhecer o Senhor, precisamos caminhar e praticar a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Então, a gente também vai ter comunhão com as pessoas ao nosso redor, né? Não é sozinhos, olha só. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Jesus está aqui para nos purificar. Não é um peso de condenação, né? Tipo assim, eu não vou sair pecando porque Deus não está ali nas trevas. Deus não está nesse lugar. Deus é luz. Então eu não permaneço no pecado. Mas só que eu sou uma pessoa pecadora. E aí, o que eu faço com isso? Aí Jesus está aqui para nosso Salvador, nosso salva-vidas, nos resgatar, né? Tá aqui, de fato, para nos guiar. A gente não precisa se preocupar que Ele está aqui nos conduzindo, nos purificando, nos cobrindo com o seu sangue, que é santo, que é puro, sabe? Que é poderoso para nos garantir mesmo esse lugar, né? De comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Então, Kailane, você é pecadora e você é pecador, pecadora também. E a verdade não está em nós. Nós precisamos dessa verdade para caminhar com Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. A gente precisa ser honestos diante dele. Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, né? Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Esse foi o capítulo 1 da primeira carta de João. A gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Que o Espírito Santo venha todo dia ou toda noite falar com a gente a respeito disso e se revelar para nós em nome de Jesus. Então, eu disse que ia ser mais curta esse vídeo, não posso gastar tanto tempo aqui, porque eu preciso trabalhar e me arrumar, eu nem sei que horas são, mas vamos orar, tá bom? Lembra? Palavra e oração? E é assim que a gente tá se relacionando com Jesus. E é isso. Espírito Santo, Papai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por esse momento na sua presença, pelo que o Senhor escolheu e resolveu falar conosco hoje, Deus. Jesus realmente precisava dessa palavra, Senhor, e acredito que a pessoa que está aqui comigo através dessa tecnologia também, Pai, precisa ouvir. E Jesus, encontre um lugar no nosso coração para repousar, Senhor. Encontre um lugar no nosso coração para fazer morada com a Tua palavra dentro de nós. Nos mostra, Senhor Jesus, nos dá entendimento sobre o que é essa luz que nós devemos andar, o que é essa luz em que o Senhor está ali presente, meu Pai. Jesus, eu peço ajuda para reconhecer os meus pecados, peço ajuda, meu Deus, por essa pessoa que está aqui comigo também, para que ela reconheça os pecados dela, Senhor. Vai quebrando agora toda rigidez, Deus, toda dificuldade, Senhor Jesus, em se dobrar, Deus, em reconhecer os próprios erros, em reconhecer os próprios pecados, as próprias injustiças, meu Pai. E, Pai, inclusive eu, Senhor, me ajuda, né? Vai aqui me limpando, Senhor, vai tirando toda a casca, toda a sujeira, Senhor. Deus, vai operando em nós, Deus, em mim, na vida dessa pessoa que está aqui comigo. Senhor, em nome de Jesus, Deus, vai operando em nós, Deus, vai nos transformando, vai se revelando para nós, Deus. Nós queremos viver, Deus, daquilo que João escreveu, Pai, dessa comunhão com o Pai, com o Filho, dessa comunhão uns com os outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue gerando amor, desejo, fome por Te conhecer, ó Pai. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.
eu vou embora agora, que eu preciso fazer minhas coisas, mas Deus abençoe sua vida e não parou aqui, tá bom? Durante todo esse nosso dia, tenho certeza que Deus vai querer falar conosco, e Ele é como Ele falou, né? O que nós vimos, o que nós apalpamos, enfim. Então Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está aqui. Ele está nas nossas vidas, Ele já está perto de nós. Se Ele já começou a fazer isso, a trazer esse momento para nós, é porque Ele quer se relacionar conosco, Ele quer caminhar conosco. E Ele tá na nossa vida, tá no nosso dia a dia, tá lá na igreja, tá nesses momentos de oração, tá nesse momento de palavra, mas tá em tudo que nós estamos fazendo. Então eu vou tomar meu banho agora, vou comer, e Deus, Ele tá aqui, nessa casa, habitando comigo. E tá aí com você também. Mesmo às vezes você estando em um lugar que as outras pessoas não têm interesse em conhecer Jesus, mas Ele já tá com você, entendeu? Ele já tá perto, porque Ele tá querendo se revelar, se relacionar com você, então Ele já tá aí. Então, durante todos os seus dias ou semanas, eu não sei quando terá o próximo vídeo, o Senhor já vai estar falando com você. Então, se permita ouvi-lo, se permita falar com Ele também, se permita abrir o seu coração, se expor, mostrar quem você é. Deus já sabe, mas pra gente se relacionar com alguém, a gente precisa ser vulnerável, a gente precisa dar espaço pra pessoa nos conhecer, a gente precisa se abrir pra pessoa também. Então, que a gente venha fazer isso com Deus, né? E que a gente também dê espaço pra querer saber quem Ele é também, em nome de Jesus. Então, que Deus te cubra com o sangue do amado Filho dele, Jesus Cristo, te ajude a caminhar na luz, te ajude a caminhar na verdade. E é isso, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta, deixa seu comentário, o que você achou desse vídeo, e compartilha também para que outra pessoa também possa conhecer Jesus, né? Em nome de Jesus, quem sabe despertar o coração pra gente, todo mundo aqui atrás de Jesus. Jesus, vem cá conversar com a gente. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau.